Um salve a todos, Saravá, Namastê, Axé. Esse é um dos primeiros vídeos que eu irei colocar no YouTube, né? Um vídeo mais longo, mais extenso, onde a gente vai dialogar com você. Em primeiro lugar, eu queria me identificar dizendo que eu sou Robson Macias, sou ministro de Umbanda. Dizer para você que eu não tenho um estúdio, aqui não terá cortes, não terá montagem de vídeo, mas vocês verão uma pessoa normal, natural, conversando a respeito de vários assuntos. Como umbandista, eu preciso dizer a você que a Umbanda é uma inspiração na minha vida. Passei longo tempo da minha vida sendo católico e decidi livremente vir para a religião de Umbanda, me identificando com a sua espiritualidade, com a sua essência, com aquilo que ela representa para mim no processo evolutivo, tá? E no processo ascensional do ser humano, né? Na subida do ser humano, na deificação do ser humano, ou como alguns podem usar o termo santificação, aperfeiçoamento da pessoa humana. A Umbanda, ela surge exatamente para isso, né? Alguns chamam a Umbanda de protossíntese, né, cósmica, mas a Umbanda é uma religião brasileira como todos conhecem. Eu não vou repetir o óbvio, mas também vou aqui nos meus vídeos falar minhas opiniões, né? A minha visão de Umbanda. Não estou aqui para perpetuar paradigmas, mas para tentar superar exatamente os paradigmas que algumas pessoas colocaram ao redor de temas como a Umbanda, a incorporação, a mediunidade e assim por diante. Hoje nós estamos diante de uma sociedade tecnicista, onde a ciência tem grande importância e tem dado grandes saltos, a ciência, principalmente a física quântica em relação à física clássica, né? Hoje nós podemos dizer assim, a física quântica tem se aproximado muito da espiritualidade e a espiritualidade da física quântica. Ninguém pode praticar uma religião sem espiritualidade, mas ninguém pode também praticar uma espiritualidade isenta de uma religião. Você pode ter uma espiritualidade independente, se você assim o desejar, mas mesmo assim você vai se identificar com alguma religião, com algum segmento religioso. A Umbanda é uma religião muito diversa, tem muitas formas de expressões. Por exemplo, no Pará, onde eu moro, a Umbanda é uma religião, né, que se mistura com os cultos, né, que estão presentes no Pará, principalmente aos encantados, a encantaria amazônica, né? Aqui é muito forte, muito predominante o tambor de Mina Nagô ou o tambor de Mina Nagojeje, né? E a Umbanda toma diversos aspectos quando ela chega em algum lugar, né? Na minha casa, por exemplo, eu posso garantir que a gente tem o maior respeito, né, pelos encantados que se manifestam em nossas casas. As entidades espirituais são respeitadas, são acolhidas e a gente procura, dentro do possível, trabalhar para que ela seja respeitada na sua manifestação e principalmente no seu desenvolvimento dentro dos princípios da lei da Umbanda. A Umbanda que nasceu em 1908 com Zélio Fernandinho de Moraes e o Caboclo das Sete Encruzilhadas, o chefe, né, que deixou orientações muito claras, muito precisas a respeito da Umbanda.
tá? Ainda que hoje a Umbanda se diversifique e cada terreiro tenha a sua orientação de acordo com os seus guias, nós precisamos dizer que nem tudo o que a gente vê por aí podemos dizer que seja algo perfeito, mas também não podemos sair por aí criticando ninguém por seus atos em seus terreiros, em suas casas, em seus templos. É importante a gente frisar que a Umbanda, ela tem sim fundamentos, ela tem dogmas, né, que são verdades de fé. Ela só não praticamos o dogmatismo, né? Nós só não aceitamos certas ideias que beiram ao dogmatismo. Mas é importante dizer que a Umbanda é uma religião cristã, ainda que alguns não queiram admitir, ou uma religião crística, como outros preferem denominar. É uma religião ecológica e é uma religião natural, tá? Ecológica, natural, cristã, tem seus fundamentos no Espiritismo, né? Nas doutrinas de Kardec, tem seus fundamentos no catolicismo popular, tem seus fundamentos no africanismo, né? Ainda que na Umbanda a nossa visão de orixá não seja de maneira nenhuma parecida com os cultos afros, tá? É bom que a gente diga isso com todo respeito às demais Umbanda que assim pensam diferente. Na nossa casa, nós seguimos aquilo que nós entendemos deixado pelo Caboclo das Sete Cruzilhadas, as 7 linhas de Umbanda. Nós trabalhamos com 7 linhas vibracionais e não com 7 orixás. Ainda que estas linhas tenham um nome dos orixás de Umbanda, nós, da Umbanda mística, crística, acreditamos, né, que os orixás, na verdade, são corporações de espíritos que se agregam por afinidades e que, portanto, estão em determinada vibração, tá? Então, portanto, nós não falamos de Oxalá, mas de Oxalás, tá? Nós não falamos de Ogum, mas de Oguns, né? Nós não falamos de Iansã, mas de Ansãs. Nós não falamos de Emanjá, mas de Emanjás, tá? Nós não falamos de Oxóssi, nós falamos de Oxóssis. Nós não falamos de Xangô, mas de Xangôs, tá? E nós não falamos de Omulu, mas de Omulus, né? Que é a linha das almas, tá? A linha de santo, assim dita e deixada por Leal de Souza no seu livro publicado. Portanto, a gente tem uma visão de Umbanda, ao mesmo tempo tradicional, mas ao mesmo tempo aberto aos caminhos da espiritualidade e do espiritualismo, né? Portanto, nós, na nossa casa, aproximamos muito a Umbanda dos princípios filosóficos, da espiritualidade, da ciência, da magia, mas procuramos fundamentalizar a nossa Umbanda dentro dos princípios que nós chamamos crísticos, tá? Dos princípios crísticos. Então, portanto, a Umbanda mística crística, ela é uma Umbanda, ainda que suas raízes sejam dentro da Umbanda tradicional, ela está ligada a aspectos próprios da nossa casa, né? Do nosso culto, respeitando os princípios principalmente que estão na Amazônia, especificamente no Pará, tá? Mas levando em conta muita coisa interessante a respeito da Umbanda. Em primeiro lugar, é preciso a gente lembrar que o espírito manifestante em Zélio Fernandino de Moraes, quando perguntaram a ele, né, qual seria o nome dele, já que o vidente estava vendo um espírito ou uma entidade com um corpo de ilusão ou
diríamos assim, com seu aspecto de um clérigo, né? E conta-se a história que o vidente viu ele com roupas clericais, tá? E que, portanto, quando perguntado quem ele era, ele disse que ele tinha resquícios de uma encarnação passada em que ele foi Frei Gabriel Malagrida, tá? Portanto, um padre jesuíta, né? Que esteve presente, inclusive no Pará, né? Andou no meio dos índios, esteve presente no meio das pessoas menos favorecidas. Frei Gabriel Malagrida foi sacrificado, foi morto pela Inquisição em Portugal. E a pergunta que muitas vezes nós fazemos é por quê? Por que o vidente viu um padre e não um índio, um caboclo, né? Por que não aconteceu isso? E é importante a gente frisar ainda mais. Por que ele teria se manifestado com uma roupagem de uma encarnação anterior a que ele tinha nascido como um índio brasileiro, como um caboclo brasileiro, né? Essas são uma das perguntas que a gente tem que fazer. Por que ele desejou ser assim? Ou por que assim quis a espiritualidade que fosse, né? Então, portanto, são coisas que a gente deve se perguntar. O linguajar do Caboclo das Sete Encruzilhadas sempre foi um linguajar religioso próximo ao catolicismo popular. Vale lembrar que frases que ele disse que a Umbanda era a manifestação do Espírito para a caridade tem muito a ver com o que o apóstolo Paulo exatamente falou no capítulo 12 de Coríntios, quando ele diz que a manifestação do Espírito é para o bem comum, né? É para o bem comum. É só lá olhar capítulo 12 de Coríntios, você vai ver que quando ele fala dos carismas do Espírito Santo, ele exatamente coloca esse texto, né? Então, nos parece muito próximo do que o Caboclo das Sete Encruzilhadas deixou dito, né? Ele usou expressões muito religiosas, né? Assim como Maria acolheu Cristo nos seus braços, assim também esse novo culto, né, deve ser. Então, essas expressões são expressões do catolicismo popular. O Caboclo das Sete Encruzilhadas se manifestou visivelmente a um vidente como um padre. E quando ele disse, né, se vocês querem um nome, se vocês assim desejam um nome, né, que o meu nome seja o Caboclo das Sete Encruzilhadas, né? E aí a gente pode desenvolver toda uma teologia em cima do nome do próprio caboclo, né? Por que Caboclo das Sete Encruzilhadas? A palavra Umbanda tem 7 letras. Se você for olhar o nome, são o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Encruzilhadas são cruzes, né? São 7 cruzes, tá? 7 cruzes, né? Isso tem a ver com a dimensão espiritual, nada tem a ver com aspectos material que nós possamos entender de ruas ou de caminhos, tá? Mas no sentido espiritual. O 7 é a plenitude, é o símbolo de Deus. Os pitagóricos já diziam no passado que para simbolizar Deus, o melhor número era o número 7, não o número 1, como muitos hoje tentam explicar, tá? E o número 1 só passou a ser símbolo da divindade com os neopitagóricos, tá? Portanto, o 7 era símbolo da plenitude, da perfeição, né? Então, portanto, símbolo de Deus. Por isso nós temos 7 linhas vibracionais da Umbanda, tá? Então a Umbanda, ela está fundamentalizada nisso. Mas a Umbanda também, a cada dia, ela incorpora a si
muitas coisas novas que vão surgindo. A Umbanda vai redescobrindo o sentido filosófico, né? Se é que nós podemos dizer, a Umbanda precisa construir uma filosofia, né? A filosofia de Umbanda, tá certo? Ainda assim, a Umbanda tem seus fundamentos dentro da filosofia, dentro da ciência, dentro da espiritualidade, dentro da magia, tá? Quando o Caboclo das Sete Encruzilhadas estabeleceu os princípios e os fundamentos da Umbanda, ele deixou bem claro algumas coisas, né? E deixou claro algumas coisas que ainda hoje é motivo de discussão em muitas rodas de Umbanda, né? O não uso de atabaques, o não sacrifício de animais, o não... na Umbanda não se faz camarinha, não se faz, né, esse tipo de coisa na Umbanda. Essa orientação do caboclo foi deixada, ainda que alguns hoje tentem rediscutir este assunto, né? Nós precisamos deixar claro que a Umbanda tem sim seus princípios iniciáticos, como toda religião, mas não esta prática de camarinha, tá? Não se faz aqui esta prática, pelo menos o caboclo deixou dito isso, né? Mas hoje nós vemos que em muitos lugares a Umbanda usa atabaques, faz camarinha, em alguns outros lugares a Umbanda tem suas práticas diversas, sacrifica animais e assim por diante, né? Mas isso, cada terreiro tem que tomar a decisão, e cada sacerdote, pai de santo, babalorixá e alorixá vai ter que assumir a responsabilidade sobre sua casa e responder diante do Supremo Divino, da Divindade Suprema, aquilo que está fazendo. Então, a gente precisa dizer que nós, que praticamos a Umbanda mística crística, nós procuramos seguir estas orientações, evitando algumas coisas que para nós são fundamentais, tá? Deixando claro aqui que não é nossa intenção de maneira nenhuma sermos porta-voz de qualquer ramificação da Umbanda. A Umbanda tem várias ramificações, tá? Várias vertentes, como no cristianismo, como no judaísmo, como no hinduísmo, como no budismo, enfim, né? Muitas religiões têm várias ramificações. Não seria a Umbanda diferente, tá? Ainda que os fundamentos tenham sido deixados, tá? E vale lembrar, né, que é importante isso, porque o Caboclo das Sete Encruzilhadas deixava dito que o princípio, né, seria o Evangelho de Cristo, né? O Evangelho de Cristo que deveria ser anunciado dentro da Umbanda. E não é o Evangelho segundo o Espiritismo, gente. Desculpa, né? Mas em nenhum momento esta sinalização foi dita. Até porque o Evangelho segundo o Espiritismo não é o Evangelho de Jesus Cristo. É apenas comentário de Kardec a respeito, ou comentário dos Espíritos a respeito de textos do Novo Testamento. Assim, a gente quer deixar claro que, mesmo tendo o nosso fundamento dentro do Espiritismo, dentro do catolicismo popular, mesmo dentro da africanidade, né, com elementos da africanidade, mesmo tendo o elemento diríamos assim, cristãos, xamânicos, tá? Porque também está presente na Umbanda muito aspectos do xamanismo dos nossos índios, né? Dos nossos irmãos negros, dos nossos irmãos, enfim, do catolicismo popular, da encantaria amazônica, tudo que está presente aqui, né? Então a Umbanda, ela é maravilhosa porque ela nos chama a esta prática, a esta vivência e ao nosso desenvolvimento humano e espiritual, sermos seres em constante evolução. Por isso, agradeço a você por participar desse meu primeiro vídeo.
Um forte abraço, axé, saravá, namastê. Vamos juntos. Deus é conosco. Salve Deus.